amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a independência da América Espanhola. Antes de mais nada, é fundamental saber que o processo de colonização da América, ele variou muito, tanto de acordo com a localidade, quanto de acordo com os colonizadores. Hoje em dia, nós sabemos que os Estados Unidos, eles possuem grande visibilidade, né? Principalmente comparado com países como o Brasil e outros países da América Latina. Mas o que nós devemos saber é o seguinte: até o século XVII, as colônias que mais se desenvolviam e que mais tinham visibilidade era Brasil e América Latina. Os Estados Unidos ainda era um país muito precário, ainda era uma colônia muito precária. Mas isso vai começar a mudar devido à forma como ela vai ser colonizada. Algo que muitas pessoas confundem é justamente isso, a forma de colonização tanto das Américas portuguesa e espanhola, quanto da América inglesa, no caso dos Estados Unidos. O que acontece? O caso do Brasil e da América Latina é o seguinte: esses países eles foram colonizados como colônias de exploração. O objetivo das colônias de exploração não era o seu desenvolvimento, mas sim o enriquecimento da metrópole, no caso Portugal e Espanha. Já no caso dos Estados Unidos, o seu processo de colonização ele vai ser completamente diferente, porque ele vai ter como principal objetivo ser uma colônia de povoamento, tá certo? As pessoas que vieram da Inglaterra, elas vão vir para morar aqui, no caso dos Estados Unidos. Então essas pessoas elas vão se situar e vão começar a desenvolver a economia e principalmente uma qualidade de vida nos Estados Unidos, tá certo? Mas esse não foi um processo fácil. Então, essa diferença de colonização é o que vai definir, né, o desenvolvimento posterior dessas colônias. Ainda sobre os Estados Unidos, como ela era uma colônia de povoamento, então a sociedade que se mudou para lá tentou adaptar o seu jeito de viver, como eles viviam na Inglaterra, eles tentaram adaptar isso dentro da colônia. Não foi um processo fácil, também não foi um processo uniforme, tá certo? Nós vamos ter vários conflitos entre os colonos e os povos nativos, e nós vamos ter diferentes formas ali de se organizar dentro das 13 colônias inglesas, tá certo? Essa liberdade maior que eles tinham em relação à sua metrópole vai definir o porquê desse país ter se tornado o primeiro a ser independente na América, né? Totalmente o contrário do que acontecia aqui no caso do Brasil e da América Espanhola, que eram colônias que tinham uma presença da metrópole bem mais forte, que tinham uma rigidez da metrópole bem maior. Os processos de independência da América Espanhola e do Brasil levaram muito tempo e envolveram muitas lutas. Tanto aqui quanto na América Espanhola, esses processos eles estão associados à crise do antigo sistema colonial. O antigo sistema colonial ele se apoiava no Pacto Colonial. Esse pacto ele dizia o seguinte, que a colônia ela só poderia fazer comércio com a metrópole. Um exemplo, o caso do Brasil. O Brasil, durante muitos anos, foi colônia de Portugal. Portugal era a nossa metrópole. Então, o Brasil ele só poderia comprar produtos vindos de Portugal e só poderia vender produtos a Portugal. Assim também, nós vamos ter o exemplo do México. O México era uma colônia espanhola, então ele só poderia comprar produtos à Espanha e só poderia vender produtos a ela. O Pacto Colonial, ele também estabelecia que as leis e os impostos cobrados dentro da colônia, ele deveria ser estabelecido pela metrópole. Também os altos funcionários e as pessoas responsáveis pela justiça e pela fiscalização também eram escolhidos pela metrópole. Com o crescimento das colônias e o enriquecimento da elite colonial a partir do século XVIII, o sistema colonial ele vai começar a entrar em crise. Por quê? Essa elite colonial ela ansiava por uma maior liberdade econômica e política dentro das colônias. A crise no sistema colonial espanhol ele está relacionado a diferentes fatores. Um desses fatores é a opressão espanhola sobre as suas colônias. No final do século XVIII, a Espanha intensificou a opressão sobre as suas colônias, principalmente porque ela havia se envolvido em alguns conflitos e para manter, né, a sua economia, ela acabou aumentando os impostos para as suas colônias. Nos últimos 25 anos do século XVIII, as colônias enviaram para a Espanha 10 milhões de pesos em impostos por ano. Peso é uma moeda espanhola feita de ouro ou prata.
75% desse valor em impostos foi enviado apenas do território onde hoje é o México. Outro fator decisivo é a proibição que a Espanha fez das suas colônias manterem manufaturas. O objetivo da Espanha era que essas manufaturas elas não representassem concorrência em relação às manufaturas espanholas. Então, nós vamos ter a destruição de muitas manufaturas que existiam na América Espanhola e a produção de seda aqui na América Espanhola ela foi completamente liquidada. Tudo isso para que esse produto ele não representasse concorrência aos produtos espanhóis. Nós também vamos ter uma grande diferença social e discriminação dentro das colônias hispano-americanas. Tudo isso porque uma minoria branca, formada por chapetones e crioulos, dominava e explorava uma maioria formada por indígenas, afrodescendentes e mestiços. Para que vocês entendam essa questão social, chapetones são aqueles brancos nascidos na metrópole, no caso, nascidos na Espanha. Crioulos são descendentes de espanhóis nascidos na colônia. Em relação a esses dois grupos, apesar de serem dois grupos brancos, mas os chapetones, eles possuíam mais privilégios que os crioulos, tá certo? Descendo nessa questão social, os chamados mestiços são justamente aqueles descendentes do cruzamento entre espanhóis, indígenas e africanos. Quanto maior a mestiçagem e quanto mais distante do branco espanhol eles ficassem, maior seria o preconceito que eles iam sofrer e também menores seriam seus privilégios dentro da colônia. Um outro fator muito importante nessa questão da crise do sistema colonial espanhol são os muitos privilégios que os chapetones tinham. Só eles poderiam ocupar cargos importantes na política, no exército e na igreja. Apesar dos crioulos também serem ricos, eles não tinham direito a ocupar esses cargos, então eles ficavam reservados aos cargos mais baixos. Isso vai ajudar a compreender por que os crioulos eles vão abraçar, o pensamento iluminista e vão ser justamente eles que vão dar início ao processo de independência dentro da colônia espanhola. O interesse dos crioulos em um livre comércio e na sua autonomia, ela vai coincidir com os interesses dos ingleses, que buscavam novos mercados para os seus produtos industriais. O processo de independência das colônias espanholas vai sofrer influência não só iluminista, mas também da independência dos Estados Unidos, que vai se tornar um parâmetro, vai se tornar uma fonte de inspiração, e também da questão da Revolução Industrial, com essa questão dos ingleses buscando novos mercados para os seus produtos. Ao contrário do que aconteceu na América Espanhola, nas Antilhas, que era o conjunto de ilhas centrais que estavam sob a administração dos ingleses, espanhóis, holandeses e franceses, durante o período colonial, o seu processo de independência ele será liderado por africanos escravizados. Agora nós vamos falar sobre o caso do Haiti. O Haiti é uma ilha que faz parte das Antilhas e que teve seu movimento de independência liderado por africanos escravizados. É tão tal que esse processo ele vai acabar colocando medo nas demais metrópoles. No ano de 1492, os espanhóis chegaram à Ilha Hispaniola, que é o território que compreende hoje o Haiti e a República Dominicana. Só que no primeiro momento, o interesse dos espanhóis não era explorar aquele território, mas sim explorar a costa da América. Então, durante um certo período, a Ilha Hispaniola ela não foi explorada tão fortemente quanto a costa da América. Devido à sua posição estratégica, a Ilha Hispaniola acabou atraindo outras nações, como a França, que se instalou no lado ocidental da ilha. Somente no ano de 1697, a Espanha reconheceu a possessão francesa da ilha. Lá, a França instalou a colônia de São Domingos. No seu lado da ilha, a França iniciou o cultivo de café e a produção de açúcar. A principal mão de obra que eles utilizavam era a mão de obra escrava africana, sendo que os escravizados eles representavam a maioria da população da ilha, tanto eles quanto seus descendentes chamados de mulatos. Em relação à população indígena da ilha, ela foi dizimada pelos colonizadores, tanto pelas doenças que eles trouxeram, quanto pela violência. Para que nós possamos entender melhor o processo de independência da Ilha Hispaniola,
é necessário compreender a influência que a Revolução Francesa exerceu sobre a ilha. Lembrando que partes dela estava associada à França, era colônia francesa, a outra parte era colônia espanhola. Quando houve a Revolução Francesa, a Assembleia Constituinte definiu uma nova Constituição para a França. Isso incluía também São Domingo, que era colônia francesa. Essa Constituição estabelecia igualdade de direitos civis para toda a população, só que ela não extinguia a questão da escravidão. A escravidão nas colônias francesas foi mantida para contentar a elite colonial, que ainda mantinha a exploração desse tipo de trabalho. Nesse mesmo ano, vários líderes negros da Ilha de São Domingos incentivaram os escravizados a se revoltar contra a exploração sofrida pela elite. Nós vamos ter episódios de violência, muitos escravizados vão invadir engenhos, vão queimar plantações, vão assassinar os colonos. Muitos brancos, eles vão acabar fugindo para os Estados Unidos com medo dessa onda de violência, principalmente ali para o estado da Flórida. Entre os anos de 1792 e 1795, vai ocorrer na França o período conhecido como Convenção. Esse período ele é popularmente conhecido como a época do terror na França, né, que vai ser o momento ali de maior violência por parte do governo dos jacobinos, liderados por Robespierre. Os jacobinos, eles vão criar uma nova constituição para a França. Nessa constituição, serão estabelecidas novas regras, inclusive regras que vão afetar diretamente as colônias francesas. Uma dessas determinações era a abolição da escravidão nas colônias francesas. Isso vai fazer com que o pensamento revolucionário, né, aquela ideia de liberdade, de fraternidade e igualdade, ela se espalhasse por toda a ilha, não só do lado francês, mas também do lado espanhol. Os principais líderes do movimento de independência na Ilha de São Domingos é o negro François Dominique Toussaint Louverture. Ele vai ser responsável por organizar um poderoso exército muito disciplinado que vai garantir muitas conquistas para os revoltosos. Com o fim da Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão Bonaparte ao trono, ele vai tentar conter o movimento de independência na ilha e tentar restabelecer a escravidão. Ele vai enviar cerca de 25 mil soldados para conter os revoltosos. Toussaint ele será preso e será enviado para a França, onde ele vai morrer na prisão no ano de 1803. Só que mesmo assim, o movimento revolucionário na ilha ele vai continuar. Com a morte de Toussaint, um outro líder revolucionário popular será Jean-Jacques Dessalines. Dessalines ele vai liderar um exército que no dia 1º de janeiro de 1804 vai vencer as tropas francesas e vai declarar a independência da ilha espanhola, com o nome de Haiti, que era o nome nativo da ilha. A palavra Haiti vem do aruaque e significa terra montanhosa. Dessalines ele vai se tornar o primeiro chefe de estado do país e será coroado imperador em outubro de 1804. A República do Haiti será o segundo país da América a se tornar independente, mas a sua independência ela só será reconhecida pelos países europeus a partir de 1825. Após sua independência, o Haiti vai sofrer muitas dificuldades econômicas e políticas. Para poder se tornar reconhecido enquanto país, o Haiti vai acabar contraindo muitas dívidas com a sua ex-metrópole, fato que vai fazer com que ela fique economicamente dependente da França por muito tempo. Os mulatos da ilha estavam fortalecidos economicamente em relação aos demais, fato que fez com que eles facilmente chegassem ao poder. Após se estabelecerem no poder, eles vão denominar os trabalhos mais pesados, principalmente aqueles relacionados à lavoura, aos descendentes de africanos. Isso vai fazer com que comece a surgir uma divisão social muito grande entre esses dois grupos. Após o seu processo de independência, o Haiti vai ser submetido a uma série de situações que vão afetar o seu desenvolvimento econômico e humano. Entre esses processos, ali no século XX, nós vamos ter uma intervenção americana sob o pretexto de proteger os interesses comerciais, vamos ter períodos ditatoriais e em 2010 nós tivemos o episódio dos terremotos que acabaram afetando ainda mais o país. Gente, para que esse vídeo não fique muito longo, ele será dividido em duas partes, tá certo? No próximo vídeo eu vou falar sobre a independência do México e dos demais países, tá bom? Fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.